Amados irmãos, muito boa noite. Graça e paz em nome do Senhor Jesus. Queremos cumprimentar as pessoas que nessa noite estão acompanhando a nossa live. Que a boa mão do Senhor esteja contigo. Nós vamos iniciar o nosso culto dessa noite orando, pedindo ao Senhor Deus que fale ao nosso coração por meio da sua palavra. Pai, graças nós te damos pelo privilégio que temos, ó Deus, de estarmos reunidos, ó Pai, em nossos lares, com o objetivo agora, nesse momento, de voltarmos o nosso coração à Tua santa e bendita presença. Pedimos, ó Pai, que o Senhor venha falar aos nossos corações por meio da Tua palavra, que o Senhor, Deus, traga edificação à Tua igreja e que nós, ó Pai, possamos ser fortalecidos, animados, ó Deus, em nossa fé, que o Senhor, Deus, venha visitar a cada um de nós, ó Deus, tocando em nosso coração, renovando, Senhor, a nossa fé e a nossa esperança. Lembramos, ó Pai, daqueles que estão enfermos, dos doentes, que angustiados precisam, ó Pai, da Tua graça, precisam, Senhor, do Teu amor. Manifesta, ó Deus, a Tua misericórdia. Eu peço, ó Pai, estas bênçãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados irmãos, eu quero convidá-los no início desse nosso culto para que abramos a palavra do Senhor no Salmo de número 19. Salmo de número 19, nós faremos a leitura do versículo 1 ao versículo de número 6. Salmo 19, de 1 a 6. A palavra do Senhor assim nos diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavra, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Amados irmãos, mesmo em casa agora, mas com santo temor e reverência e também alegria em nosso coração, louvemos ao Senhor com o hino 10 do Inário Presbiteriano, a criação e o seu Criador, hino de número 10 do Inário Presbiteriano. Criaturas de Deus Pai, todos erguei a voz, cantai, louvai-o, aleluia, do sol dourado a refugir, do lua em prata a reluzir, louvai-o, aleluia, aleluia. Bênçãos canta já, louvai-o, aleluia, frutos e flores juntos dai, a glória a Deus, Senhor e Pai, louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. Homens sábios e de bem, a todos proclamai também, louvai-o, aleluia, louvarão o Filho, glória ao Pai, e ao Santo Espírito louvai, louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. Irmãos, dando continuidade então ao nosso culto, eu os convido agora para que abramos a palavra do Senhor ainda no Salmo de número 19. Nós faremos a leitura do versículo 12
ao versículo de número 14. Salmo 19, do versículo 12 ao versículo de número 14. A palavra do Senhor assim nos diz: quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas, também da soberba guarda o teu servo. Que ela não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amados irmãos, com o coração contrito, compungido, quebrantados diante da presença do Altíssimo, voltemos agora o nosso coração à presença do Senhor. Oremos, pedindo ao Senhor que nos absolva das nossas faltas, que santifique os nossos corações, a fim de que nós possamos, nessa noite, estarmos na presença do Senhor e apresentarmos a Ele um culto que lhe seja agradável. Oremos. Pai, santifica, Senhor, as nossas vidas. E, nos apropriando da palavra do salmista, rogamos a Deus que o Senhor venha absolver as nossas faltas. Santificar, ó Deus, os nossos corações. Seja sobre nós, ó Deus, a tua bênção, que o Senhor, ó Deus, nos dê uma disposição mental que venha a ser louvável, que o Senhor, ó Deus, tire de nossa mente tudo aquilo que não te agrada, que nós não sejamos, ó Deus, tomados por sentimentos, ó Deus, pecaminosos, e que nós, ó Deus, possamos caminhar em santidade, em retidão. Dá-nos, ó Deus, um coração totalmente voltado a Ti. Um desejo, ó Deus, de uma vida pura e santa diante do Senhor. Abençoa-nos, ó Pai, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, certos de que o Senhor ouviu as nossas orações e que recebemos o perdão do Senhor, entoemos o hino de número 75, Arrependimento e Súplica. Hino de número 75, Arrependimento e Súplica. Meu pecado
dando continuidade ao nosso culto, nós queremos também relembrar a amada igreja acerca dos nossos compromissos financeiros. Aqueles que são membros de nossa igreja têm a responsabilidade, o compromisso de sustentar esse ministério, de mantermos a nossa igreja através dos seus dízimos e das suas ofertas. Nós vamos orar pedindo ao Senhor Deus que nos abençoe, que não permita que venha a faltar o recurso em nossa casa, que o Senhor Deus nos dê condições como igreja, para que nós possamos honrar os nossos compromissos, colaborar com a expansão do reino de Deus e também sermos instrumentos para proclamarmos o Evangelho àqueles que estão perdidos. Mais uma vez eu te convido nesse momento, para que nós busquemos ao Senhor, que nós oremos, pedindo ao Senhor que abençoe os nossos lares e não permita que venha a faltar o recurso em nossa casa. Pai, nós queremos mais uma vez buscar ao Senhor e pedimos a Deus que o Senhor venha nos abençoar, que não venha a faltar, ó Pai, o recurso em nossa casa, que não falte o pão em nossa mesa. Atende, Senhor, também ao aflito, ao necessitado, aquele que nada tem. Eu peço a Deus que o Senhor venha cuidar daqueles que hoje sofrem, ó Deus, e que já estão sentindo os abalos da economia. Pedimos a Deus que o Senhor sustente os empresários, os pequenos comerciantes, os grandes também, aqueles, ó Deus, que estão empregados, que o Senhor possa manter, ó Deus, o serviço destes. Oramos também por aqueles que já estão desempregados. Que o Senhor, ó Deus, possa providenciar um trabalho digno para que, por meio do seu esforço, estes glorifiquem ao Senhor. Cuida, ó Pai, da tua igreja, dos missionários, ó Deus, que também já estão sentindo os abalos, ó Deus, econômicos dessa crise que nós hoje enfrentamos. Que o Senhor não permita que falte o pão e o sustento na mesa daqueles, ó Deus, que têm um compromisso de levar a tua palavra aos que estão perdidos. Nós oramos, ó Pai, com o coração confiados em Ti, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, nós vamos nesse momento ouvirmos a palavra do Senhor. Amados irmãos, eu quero convidá-los então para que abramos a palavra do Senhor no Salmo de número 19. Salmo 19, do versículo 7 ao versículo de número 10. E esse será o texto que meditaremos nessa noite. Salmo 19, de 7 a 10. A palavra do Senhor assim nos diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que o muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Meus amados irmãos, em tempos de crise, em tempos de dificuldade, o que eu e você devemos fazer? Qual deve ser a nossa atitude em tempos difíceis? Diante da aflição, muitas vezes, que assola o nosso coração, o que o cristão deve fazer? À luz desse texto que nós acabamos de ler, meus amados irmãos, eu quero levá-los a confiar na palavra de Deus, a descansar na palavra do Senhor, a tomarmos as promessas de Deus como sendo verdades para a nossa vida. E a minha oração é que essas verdades, que a palavra de Deus, possa nos sustentar durante esses momentos difíceis que nós hoje atravessamos. A mensagem dessa noite ela pode ser dividida em 3 partes. Nós vamos falar sobre os nomes que definem as Escrituras, as características das Escrituras e os benefícios que a palavra de Deus traz ao seu povo. Vocês podem observar que nós vamos encontrar 6 nomes que definem a palavra de Deus. Nós vamos encontrar 6 características das Escrituras e vamos ver também 6 benefícios que a palavra do Senhor traz ao seu povo. Em primeiro lugar, vejamos os nomes que definem as Escrituras.
No texto que nós acabamos de ler, a palavra de Deus ela é apresentada como lei. No tempo que Davi escreve esse salmo, nós vemos que a composição desse salmo foi feita pelo rei Davi. Ele chama a palavra de Deus de lei. E a pergunta que nós somos levados a fazer é a seguinte: qual é a Bíblia que Davi lia? Qual era a Bíblia que os profetas conheciam? E provavelmente quando eles se referem às Escrituras, eles estão falando sobre os 5 primeiros livros da Bíblia, o chamado Pentateuco. Vejam vocês, Davi ele não tinha o mesmo privilégio que nós temos hoje, e temos a revelação completa da palavra de Deus. Mesmo não tendo a revelação completa da palavra de Deus, ele diz que a lei, os 5 primeiros livros da Bíblia, são mais desejáveis do que o ouro e mais doce do que o puro mel. O segundo nome que define as Escrituras aqui é o testemunho. O salmista chama a Bíblia de o testemunho. Na Bíblia nós encontramos a clara revelação de Deus. A Bíblia é a prova cabal de que Deus existe. Os teólogos dividem a revelação em 2 partes. Eles falam sobre a revelação geral, e nós encontramos a revelação geral no Salmo 19, na primeira parte, versículo 1 ao versículo 6, quando o salmista, de uma forma poética e bela, diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Mas temos também, além da revelação geral, que é dada a todos os homens por meio daquilo que Deus criou, nós encontramos a chamada revelação especial. E a revelação especial é a Bíblia, é a palavra de Deus. A revelação geral, ela revela Deus, mas ela é incapaz de salvar o homem. A revelação especial, que é as Escrituras, elas nos falam sobre Deus e somente crendo nas Escrituras, o homem pode ser salvo. Somente crendo no testemunho da palavra de Deus, o homem pode encontrar a sua salvação. O segundo nome que nós encontramos aqui no texto são preceitos. E esse termo, dentro da literatura judaica, falava justamente sobre a responsabilidade que os pais tinham de transmitir aos seus filhos a palavra de Deus. Quando o salmista usa desse termo, preceitos, ele está chamando a responsabilidade de nós, pais, de transmitirmos aquilo que temos aprendido aos nossos filhos. É de suma importância que os nossos filhos guardem a palavra de Deus no coração. Que eles aprendam a amar ao Senhor e conhecer ao Senhor através das Sagradas Escrituras. O quarto nome que nós encontramos aqui, que a palavra de Deus se apresenta a mim e a você nessa noite, ela nos é apresentada como mandamento. Algo que o homem deve obedecer. Algo que o homem deve procurar cumprir à risca. Nós somos chamados ao exercício da obediência, a crermos que a palavra de Deus é o melhor caminho para nós. Eu e você somos chamados a crermos que a Bíblia ela é suficiente para que nós saibamos com clareza qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Portanto, eu e você precisamos entender que o nosso relacionamento com Deus se dá justamente no exercício e na prática e na obediência à sua palavra. Em sexto lugar também, a Bíblia nos é apresentada nesse texto como os juízos de Deus. Os juízos de Deus. A Bíblia ela é o instrumento pelo qual Deus julgará o homem. Deus não julgará o homem segundo a medida do próprio homem, mas todos os homens serão julgados e avaliados por Deus à medida dos critérios que Deus mesmo estabeleceu. Todos os homens, sem exceção, prestarão um dia conta dos seus atos diante de Deus. Muitas vezes podemos pensar de forma equivocada que algumas das nossas atitudes poderão amenizar o nosso juízo diante de Deus. Mas eu e você precisamos lembrar dessa verdade, que mesmo que aos nossos olhos aquilo que nós fazemos parece ser justo, a verdade ela é estabelecida não por aquilo que eu e você cremos, mas a verdade ela é estabelecida pela palavra de Deus, pelos juízos que Deus determina. Vimos na primeira parte dessa mensagem quais são os nomes
que a palavra de Deus se apresenta, como a Bíblia ela é conhecida. Mas nós também queremos ver nessa noite, a segunda parte da nossa mensagem, 6 características peculiares que pertencem às Escrituras. Primeiro, a palavra de Deus ela é perfeita, não há erro. Ela é completa, ela é plena, ela é suficiente e a palavra de Deus ela é perfeita. Tudo que eu e você precisamos, nós encontramos na Escritura. A direção para a nossa vida, encontramos nas Escrituras. O que é necessário para que o homem encontre a salvação e tenha a vida eterna, ele vai encontrar nas Escrituras. O homem não precisa se preocupar em acrescentar nada às Escrituras. Ela é perfeita, ela é plena, ela é completa. Em segundo lugar, também, a Bíblia ela é fiel. Além de perfeita, a Bíblia ela é fiel. Ela é digna de nossa total confiança. Ela é digna de nossa total aceitação. Talvez você já ouviu a seguinte declaração: a Bíblia ela é um livro qualquer e papel aceita tudo. Mas a Bíblia não é um livro qualquer. A Bíblia é a palavra de Deus. Deus no passado escolheu homens santos e por meio desses homens santos, estes foram usados como instrumentos de Deus para a revelação da sua vontade ao seu povo. Confiemos na palavra do Senhor. Confiemos em cada palavra da Bíblia. Ela é digna de nossa total aceitação. Ela é digna de nossa total aceitação porque as promessas que estão no Antigo Testamento, todas estas se cumpriram. Muitos dos nossos heróis não viram o cumprimento dessas promessas. Muitos dos nossos heróis morreram sem terem visto o cumprimento daquilo que Deus havia dito a eles. Mas, no entanto, a própria Bíblia e a história dá testemunho da fidelidade da palavra de Deus. Quando olhamos o passado e podemos contemplar que aquilo que Deus disse pelas bocas dos servos dele, toda a sua palavra se cumpriu. A palavra do homem volta atrás. A palavra do homem traz insegurança. Mas a palavra de Deus não. Deus ele é fiel. E a sua palavra ela é irrevogável. A terceira característica da palavra do Senhor, ela é reta. No sentido de oferecer direção, oferecer segurança e rumo ao homem. Eu sei que nós, todos os dias, fazemos escolhas e tomamos decisões. Algumas das nossas decisões não são tão importantes, outras decisões são de suma importância. Como saber que aquilo que estamos fazendo é o certo? Como saber se estamos na direção correta? A única forma de saber se de fato estamos na direção correta é à luz das Escrituras. Nós precisamos chegar à realidade de que os nossos próprios juízos de valores estão sujeitos ao erro. Aquilo que muitas vezes nós julgamos ser a melhor decisão, a melhor escolha, nem sempre o é. Segurança encontramos na palavra de Deus. Caminhos retos encontramos nos conselhos que estão na palavra de Deus. Além da palavra do Senhor ser fiel, perfeita e reta, ela é também pura. Não há impureza nas Escrituras. Não há contaminação nas Escrituras. Não há erro nenhum. Cada palavra das Escrituras são puras, porque elas vieram do ser puro, o Deus Santo, que eu e você conhecemos e servimos. Quando lemos as Escrituras, quando ouvimos as Escrituras, ouvimos a própria voz de Deus, a voz do Deus Santo, a voz do Deus puro, a voz do Deus imaculado. Eu e você podemos encontrar propósito de Deus nas nossas vidas quando lemos com atenção as Escrituras. Em quinto lugar, a palavra de Deus ela é límpida. E quando nós perguntamos o que isso significa, podemos chegar à conclusão que a palavra de Deus ela é clara e cristalina. Ela não é de difícil compreensão. Às vezes, o que nos falta é esforço, é dedicação para conhecermos a palavra de Deus.
É muito comum a gente ouvir a seguinte reclamação: ah, eu tenho dificuldade de entender a palavra de Deus, eu tenho dificuldade de compreender os desígnios de Deus. Hoje, infelizmente, nós nos deparamos de uma triste realidade. A realidade é que muitas pessoas estão desprovidas de estudo, de uma boa formação e de conhecimento. Mas nós encontramos nas igrejas bons intérpretes, pessoas que podem nos auxiliar a conhecer a verdade. A Bíblia, ela nos apresenta essa gloriosa verdade, de que ela, por si mesma, é de fácil compreensão. Por que ela é de fácil compreensão? Porque é o Espírito Santo de Deus que ilumina os nossos olhos e que nos dá um entendimento dessa verdade. A Reforma Protestante, ela marca a história porque foi um movimento que lutou para que a Bíblia chegasse nas mãos de todas as pessoas. Os reformadores no passado lutaram para que as pessoas pudessem realizar o livre exame das Escrituras. O objetivo dos nossos pais durante o período da Reforma é que cada cristão tivesse acesso à palavra de Deus e que pudesse, pelo seu próprio esforço, desejo e anseio de conhecer a verdade, aprender mais sobre Deus. Não desprezemos, meus amados irmãos, essa riqueza que está diante de nós. Ela é simples, ela é clara. Quando oramos com fé, pedindo ao Senhor que fale ao nosso coração por meio do seu Santo Espírito, a palavra de Deus se torna clara e compreensível aos nossos corações. E encerrando essa segunda parte, o salmista afirma que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela é verdadeira. Não existe mentira na Bíblia. Ninguém é enganado porque crê nas Escrituras. Quando lemos a palavra de Deus, eu e você precisamos crer de todo o nosso coração que em cada palavra registrada nesse santo e bendito livro, nós encontramos a verdade de Deus. Na terceira e última parte da nossa mensagem, meus amados irmãos, a mais importante parte dessa mensagem, nós queremos apresentar a vocês nessa noite os benefícios que temos ao lermos as Escrituras. Eu espero que você tenha entendido o que é a Bíblia. Eu espero que a apresentação das características da palavra de Deus possam ter incentivado o seu coração a ler mais a palavra de Deus. Mas nessa terceira e última parte da nossa mensagem, nós queremos mostrar de uma forma bem clara, à luz do texto que nós acabamos de ler, quais são os benefícios maravilhosos que recebemos ao ler a palavra de Deus. Primeiro, nós encontramos a restauração da nossa alma. Quando lemos a palavra do Senhor em momentos de tristeza, somos tomados por alegria. Quando estamos abatidos, lendo a palavra de Deus, as nossas forças são renovadas. Talvez nessa noite, você em casa esteja triste, preocupado, aflito, ansioso. Leia a palavra de Deus. Lembre-se de que a Bíblia, ela restaura a alma do abatido. O segundo benefício que nós encontramos na leitura da palavra de Deus, ela dá sabedoria ao homem simples. Para que você leia a palavra de Deus, para que você conheça a palavra de Deus, não é necessário você ter mestrado, doutorado, PhD. A palavra de Deus, ela tem consigo esse maravilhoso dom, esse fascinante mistério. Pessoas simples, sem título, sem grande formação acadêmica, até mesmo pessoas desprezadas pela própria sociedade, quando leem a palavra de Deus com fé, colocando em prática os seus princípios, tornam-se pessoas sábias. O temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. O homem sábio, ele ouve a palavra de Deus. O homem sábio pratica a palavra de Deus. O verdadeiro sábio deste mundo é aquele que conhece os desígnios de Deus e que pela fé se compromete a obedecer os ensinos das Escrituras. Vimos que a palavra de Deus restaura a alma, dá sabedoria aos simples, mas também alegram o coração. As verdades que estão contidas nas Escrituras
trazem ao coração do homem ânimo, felicidade. Como é bom saber que em Cristo Jesus todos os nossos pecados foram perdoados. Como é bom saber que há esperança para o homem quando, pela fé em Cristo Jesus, ele tem a certeza da vida eterna. Como é bom saber que nos momentos difíceis da nossa vida nós não estamos sozinhos, mas Deus está conosco nos sustentando. Como é bom lermos e conhecermos as promessas de Deus. Todas essas promessas, a certeza de que o Senhor está conosco, a certeza de que um dia Cristo Jesus há de voltar e que os nossos pecados foram perdoados, trazem plena alegria ao coração do homem. A palavra de Deus também ilumina os nossos olhos, mostra com clareza por onde nós devemos andar. Em tempos de confusão, em tempos que nós ouvimos muitas vozes, que muitos caminhos nos são apontados, que várias direções nos são mostradas, nós precisamos que os nossos olhos sejam iluminados, para que eu e você possamos tomar a direção certa, seguirmos o caminho correto. Para que isso aconteça, precisamos conhecer a palavra de Deus. Vimos também que a palavra de Deus ela permanece para sempre. Curioso é observarmos que em toda a história nenhum livro foi tão atacado quanto as Escrituras. Mesmo a Bíblia sofrendo tantos ataques, mesmo a palavra de Deus sofrendo tantos questionamentos, a palavra de Deus permanece para sempre. Passarão os céus e a terra, passarão os homens e as suas filosofias, passarão os pensadores e os seus conceitos, mas a palavra de Deus, esta permanece para sempre. E por último, a palavra de Deus, ela é igualmente justa. Ela não faz acepção de pessoas. Por meio da palavra de Deus, ricos e pobres serão julgados. Por meio da palavra de Deus, ricos e pobres conhecem o caminho da salvação, que é Cristo Jesus. Por meio da palavra de Deus, pessoas dos mais diferentes lugares têm acesso à verdade. Por meio da palavra de Deus, velhos e jovens, crianças e adultos podem receber alegria no seu coração quando praticam os ensinos das Escrituras Sagradas. Termino a mensagem dessa noite destacando o versículo de número 10. O salmista, de uma forma eufórica, entusiasmada, assim eu penso, ele termina essa sessão, ele termina esse bloco fazendo a seguinte declaração de fé. A palavra de Deus são mais desejáveis do que o ouro, mais do que o muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e destilar dos favos. A palavra de Deus ela é riqueza para o coração daqueles que confiam nela. A palavra de Deus ela é doçura para aqueles que depositam a sua fé e a sua esperança em suas promessas. Que Deus abençoe. Que nós possamos ser conscientes da riqueza que nós temos, do privilégio que nós possuímos de conhecer a palavra de Deus e conhecermos o Deus da palavra. Deus te abençoe. Queremos encerrar o culto dessa noite, meus amados irmãos, convidando-os para que cantemos o hino número 148 do Hinário Presbiteriano, Oração Noturna. Finda-se este dia, primeiro
sofredores queiras confortar, ao tentado estende tua mão, Senhor, manda ao triste aflito o Consolador. Pelos pais e amigos, pela santa lei, pelo amor divino, graças te darei. Ó Jesus, aceita minha petição e seguro durmo sem perturbação. Amém. Vamos encerrar o nosso culto com uma oração e a bênção apostólica. Pai, recebe, Senhor, a adoração do teu povo, que nessa noite, em muitos lugares reunidos, em seus lares, em suas casas, prestou ao Senhor essa adoração. Que as nossas canções, os nossos hinos, possam ter sido, ó Deus, aroma agradável a Ti. Que o Senhor, ó Deus, possa falar de fato ao coração do teu povo, mostrando a importância de crer na Tua palavra. Que o Senhor guarde os nossos filhos. Que o Senhor abençoe os nossos lares. Que o Senhor não permita, ó Deus, que nós sejamos tomados pelo medo, pela incredulidade, mas que antes, ó Pai, a nossa esperança, a nossa confiança esteja no Senhor. Que a Tua graça, ó Deus, esteja sobre o Teu povo. Que a salvação que há em Cristo Jesus permaneça em nossos corações. E que as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus continuem sendo derramadas sobre nós hoje e para todos sempre. Amém. Uma ótima semana.